Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Como eu havia dito na semana passada, às quartas-feiras agora eu passo a fazer um texto escrito na minha página no Facebook, como sempre fiz nos últimos 10, 12 anos. E a partir de então temos a nossa página no YouTube, o nosso canal, né? Então eu vou fazer a leitura do texto e um comentário. O texto vai estar sempre na minha página no Facebook, como sempre, para que as pessoas que tenham o costume de ir lá acompanhar, né, as atualizações que eu façam desta forma. Mas tem a opção agora aqui no YouTube, e eu vou ver aqui com o pessoal também se dá para colocar o texto abaixo aqui deste áudio, que se alguém acessar o áudio e quiser ler o texto, possa fazê-lo aqui neste canal. Eu não vou fazer a leitura direta porque eu acho meio assim, pouco produtivo. Eu vou ler parágrafo por parágrafo e fazer um comentáriozinho naquele parágrafo que necessita um adendo, um complemento. Porque quando nós falamos, nós temos mais informações e mais esmiuçadas e detalhadas do que quando escrevemos. Quando escrevemos temos que ser bem diretos, né? O tema de hoje é um tema bem importante, porque ele está bem atual, está se falando muito sobre isso, que é a grande onda de luz, que muitos chamam do evento, flash solar, os pulsos de ondas galácticas, né? Enfim, o título do tema de hoje eu coloquei a grande onda de luz, tanto no áudio quanto no texto. Estamos na melhor fase da transição planetária da Terra. Muito se tem falado sobre isso, e a melhor maneira de entender como a transição vai finalizar é aquela que diz respeito às ondas de luz gama. Nós já falamos aqui sobre essas ondas, né? E antes o Sol trazia energia fotônica, porque ele recebia através do cinturão de fótons, né, que é um feixe de luz que vem do Sol central da galáxia, reflete no nosso Sol, espelha, né, e traz aqui para o sistema solar, para os planetas, inclusive a Terra. Agora essa luz está mudando. Quem é bom observador já percebeu, olhando nos dias mais claros, né, quando tem pouca nebulosidade, a luz que se forma nesse espectro luminoso que a gente enxerga pela frente, né, contra uma montanha, contra uma mata, contra uma paisagem, ela não é mais aquela luz amarelada, verde amarelada, é mais azulada, clarinha, cristal. Isso é visível. Visível também é ao pôr do sol e ao amanhecer, mas principalmente ao pôr do sol, quando o horizonte se transforma num grande colorido, numa tela, parece uma pintura. Antigamente eu lembro que o fim da tarde só aparecia cores quando tinha chuva, e aí o tempo começava a melhorar bem no finzinho da tarde. Aparecia aquele vermelho, né? Que tinha até o ditado que quando envermelhasse no fim da tarde, no outro dia podia se esperar o bom tempo, né? Mas hoje não. Hoje colorido é quando não tem absolutamente nuvens. É impressionante a diferença, mas as pessoas que não estão atentas não enxergam, né? Seguindo aqui o texto, então, se tudo o que existe é proveniente da luz, nada mais lógico do que esse entendimento. Desde o solstício de dezembro de 2012, quando a Terra entrou totalmente no cinturão de fótons, a luz que chega traz a cada dia mais e mais incidência de luz gama. Esta é a diferença. A luz gama substituindo
a luz fotônica. É exatamente isso que vai proporcionar a mudança de tudo o que existe neste planeta. Porque as pessoas acreditam que foi Deus que veio aqui, plantou cada arvorezinha, criou cada bichinho, criou Adão e Eva e depois a humanidade surgiu. Não, não é assim, não. Tudo o que existe natural deste planeta veio como semente de fora, através da luz. A luz que chega até o Sol, a luz em contato com os gases, com os elementais, com os elementos químicos, né? Tudo que existe, a poeira cósmica, tudo isso foi criando formas de vida. É o que nós temos hoje. E agora essas mudanças vão acontecer rapidamente. Esse vai ser o grande surto de consciência da humanidade e da própria ciência, né? Nós vamos ver ali grandes conceitos ser rasgados, porque vai mudar tudo, não tem mais como continuar uma coisa que era. O que era vai deixar de existir. É o novo que nós vamos reescrever daqui em diante. Este crescimento da luz cristalina está provocando as mudanças que irão promover o salto quântico do planeta, elevando a sua frequência para a quinta dimensão. Nada mais será como antes, pois a base carbono, que sempre foi predominante na Terra, passará gradativamente para uma base cristalina, ou seja, uma base de silício. Aquilo que nós dissemos agora há pouco, né? As mudanças, obviamente, muda toda a frequência. Vai promover um salto quântico do planeta. Nós vamos da terceira e quarta dimensões, que sempre existiu aqui, porque as consciências ora estavam na terceira, ora na quarta, quando desencarnava ia para a quarta. Mas mesmo encarnado, muita gente consegue projeções astrais, viagens astrais, elevação de consciência, expansão de consciência, e atingir a quarta. Tanto é que hoje tem encarnados que chegam à quinta, sexta e até a sétima dimensão. Isso existe, cada vez mais gente encarnado, chegando, claro que não o tempo todo, mas são ondas, né, picos, que eleva a sua consciência para até a sétima dimensão. A nova Terra, a faixa mínima da consciência será a quinta dimensão. Quem não chegar na quinta e mantê-la permanentemente, terá que ainda continuar o seu aprendizado em outros mundos de terceira dimensão. E a base carbono que era necessária, porque no mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, tudo é temporário, efêmero, né? Não é eterno. A única coisa eterna aqui era a alma, a consciência. As árvores precisavam crescer, morrer, os animais também, os humanos também. Base cristalina, base silício, não apodrece mais, não morre mais. Vai ser interessante. Nenhum galho de árvore vai queimar, porque não é mais carbono. Mas nós vamos ter, sim, eu já falei aqui em outras vezes, outras oportunidades anteriores, que nós vamos ter a capacidade de materializar e desmaterializar qualquer coisa. Nossa consciência estará pronta para isso, sem nenhuma intenção que não seja exatamente a harmonia, o bem. Então nós vamos ter, sim, essa capacidade de materializar e desmaterializar. E daí, aquilo que não é necessário, realmente não necessário, a gente vai desmaterializar, só com a intenção. Assim como nós vamos criar qualquer coisa. O próprio DNA, então, seguindo aqui, né? O próprio DNA do corpo humano, que sempre possuiu, né? 12 hélices. Isso está provado. Sendo que apenas 2 estavam ativas. Porque era limitado, né? Então agora ele vai passar a ativar as outras 10. A natureza da Terra, composta pelos reinos mineral, vegetal e animal, também sofrerá as mudanças de base carbono para base cristalina. Aquelas consciências elevarão a frequência, e isso promoverá a evolução de cada espécie dentro dos seus reinos,
podemos observar entre os animais nitidamente como essa evolução já acontece atualmente. Quem de vocês não observou isso? Veja os animais 10, 20 anos atrás e hoje. O teu cachorrinho, o teu gatinho, passarinho que vem ali na tua janela, né? Como tudo isso está mudando muito rapidamente. É consciência, é luz que chega e vai mudar. Tudo vai mudar. A Terra não vai ser mais a mesma. A paisagem, teoricamente, sim, mas talvez algumas mudanças, mas vai mudar é a frequência, a vibração, a consistência. Tudo que era carbono vai passar a ser base cristalina. Por isso nós chamamos de luz cristalina, porque ela tem um tom de cristal. Não é só a cor, não. É a consistência também. E isso está agora realmente muito próximo. A consciência humana também está expandindo rapidamente. Faça uma autoanálise e veja como você mudou a forma de pensar, de entender e de agir nos últimos anos. Você não é mais o mesmo de antes. Estamos, de fato, no melhor momento da humanidade. Tudo vai ser expandido e compreendido num curto espaço de tempo, ou seja, dentro desta geração atual. Nós vamos ver como a nossa consciência muda daqui para frente muito mais rápido que mudou nos últimos anos. Se você não é mais o mesmo de 4, 5 anos, imagina daqui a um ano. Tem até uma informação que eu coloquei ali nos textos aí do final do ano passado, segundo semestre do ano passado. A informação que chegou é que a nossa consciência ia dar um salto de 3.000 anos dentro de um ano. Então as pessoas não vão ver a diferença, aqueles que realmente não estão prontos. Mas aquele que está ficando pronto, ele já vê a diferença. Mesmo que ele não veja essa diferença de 3.000 anos, mas ele vai ver que ele não é mais o mesmo dentro de um ano, né, que se completaria agora pela metade, talvez um pouco mais desse ano, quanto mudou a sua percepção, quanto mudou a sua forma de entendimento. Porque consciência é aquilo que você é. Não é aquilo que te dizem. É aquilo que você é. Aquilo que você se transforma. Indo para um outro parágrafo. Se em 2012 tivemos um grande flash de luz gama, tivemos um tempo então depois, 4 anos a partir daí, a fim de que pudéssemos nos acostumar com as novas energias. No final de 2016, iniciou uma onda de pulsos solares em sequência, e cada um deles promovia pequenas alterações, não somente em nossa consciência, mas em tudo que há neste planeta. Eu coloquei lá esse tema, eu não lembro o título, mas está escrito lá num texto bem antigo. Nós tivemos 4 anos para adaptar, porque a mudança seria insuportável se fosse repentina. De 2012 a 2016, nós tivemos essa adaptação. Aí começaram as mudanças através de pequenos pulsos solares. De vez em quando um pouco mais forte. Mas veio um pulso agora, veio um depois. Principalmente quando tinha os portais, os equinócios, os solstícios, os eclipses. Abria-se portais onde penetrava mais luz, uma intensidade, intensificando. É como você está lá assando algo no forno e vai regulando a temperatura. Começa baixinho, depois aumenta, para não queimar. É fazer um assado bem caprichado, Então, temos aqui um outro parágrafo. Temos uma
série de textos de lá até aqui, aquilo que eu disse agora, né, que trazem tais informações. Eles também possibilitaram a limpeza da anomalia primária existente tanto na crosta da Terra como no seu astral. A limpeza do astral finalizou em 2022, restando apenas a parte dos subterrâneos e na crosta, que abrange os encarnados. Então, os textos eles vêm trazendo essas informações, né, sobre essa sequência, mais ou menos dentro de uma atualidade sempre. Aqueles pulsos solares, então, que vieram a partir de 2016, final de 2016, começaram a limpeza da anomalia primária. O que é a anomalia primária? É aquilo que nós chamamos de mal, né? Aquilo que nós chamamos de não-luz, porque é preciso limpar isso também, né? E essa limpeza fora da crosta da Terra, aqui no mundo astral da Terra, na psicosfera da Terra, acabou em 2022. Nós já falamos isso também. E restou algumas bases ainda subterrâneas que foram limpas agora. Nós vamos ver na sequência aqui que eu vou falar sobre isso. E a parte dos encarnados, né? Os encarnados. Por isso que eu tenho um texto ali, acho que de 2020, por aí. Pouco mais, pouco menos. 2022, eu acho. Que dizia assim, a limpeza chegou ao nosso quintal. Porque chegou aqui, né? No momento atual, não resta mais nenhuma entidade anômala, fora da categoria que abrange os encarnados da Terra. Então só sobrou os encarnados. Tudo está acelerado e é uma questão de pouco tempo para que tudo esteja pronto para o grande evento. Essa limpeza dos encarnados são aqueles que são as seclas das trevas, aqueles que se comprazem no mal, aqueles que governam, aqueles que estão no comando dos poderes em todos os lugares. Onde há uma forma de domínio, existem aquelas almas que são, já falamos aqui, que têm uma predisposição a servir aquela certa linhagem, né? E isso vai acabar porque a nova Terra é um mundo de cooperação. Ninguém vai ser acima de ninguém, ninguém vai estar abaixo de ninguém. Ninguém vai ter mais poder que o outro, ninguém vai dominar ninguém. Se nós não pensarmos nesta situação, nessa possibilidade, vai ter problemas para a ascensão. Não importa se a gente não tem nenhum poder sobre os outros. É uma questão de consciência. Como que na nova Terra vai ter alguém que tenha interesses sobre os outros, de dominação, de competição, de possessão, né? De ter o poder sobre os outros? Isso não vai existir. Talvez essa seja a grande determinante que vai, né, separar o joio e o trigo. Finalmente, né? Já está separado, mas falta ainda carregar os sacos das sementes, né? Para levar para cada um para o seu destino. Especula-se que esse grande evento, seja de fato uma grande onda de luz, a mais intensa e definitiva, que vai erguer totalmente os véus que encobrem as consciências humanas. Ela abrirá o portal da ascensão e aqueles que já estão prontos deixarão de vez o mundo de provas e expiações, passarão para um mundo de regeneração, que terá uma frequência de quinta dimensão. Então, quando se fala do grande evento, as pessoas dizem, vai ser isso, vai ser... Sim, vai ter uma série de eventos, todos eles importantes. Já estamos tendo eventos, ondas, ejeções de massa coronária, né, que chega aqui, são ondas de luz, de energia. Mas o grande evento, desde que eu comecei a receber informações, ele direciona para uma possibilidade maior de ser, de fato, uma grande onda de luz. Não que a gente vai ver um clarão nunca visto, não, nós não vamos perceber diferença no olhar, nós vamos ver a diferença no sentir. Nós falamos tantas vezes que a luz cria,
A luz é amor, a luz é tudo o que há. A luz é a energia da fonte criadora. Quando falamos de Deus, falamos de fonte de energia, de luz, de amor. Nós vamos receber como se fosse uma injeção tão grande dessa luz que nós já somos, em miniatura, e nós vamos expandir a consciência rapidamente, vai erguer os véus do esquecimento, vamos lembrar das vidas passadas, vamos lembrar quem nós somos, vamos lembrar de que planeta, que estrela nós viemos, vamos lembrar dos nossos irmãos galácticos, onde alguns de nós, nas nossas versões, está. Vai ser uma beleza, uma festa. Então, estamos próximo disso. Quando você ouvir falar em explosões solares, em ejeções de massa coronária, em qualquer outra denominação que identifique esses pulsos de luz emanados do nosso Sol local, lembre-se que são esses flares que estão trazendo as novas energias que constroem a nova Terra. As pecinhas do quebra-cabeça estão sendo colocadas agora rapidamente. Quem de vocês nunca montou um jogo de quebra-cabeça? No começo é difícil, né? Mas quando falta poucas peças, aí é rapidinho para fechar. E não tem muita opção mesmo, né? Falta poucos espaços e tem poucas peças e aí se encaixam rapidamente. Seguindo aqui o texto, estes pulsos são como uma respiração que irriga com novas energias todo o corpo planetário. São os pranas que criam a vida e agora a nova forma de vida aqui em nosso planeta. Tudo está em festa por aqui, um novo tempo anunciado pelo nosso grande Mestre Jesus, enviado pelo alto, a fim de trazer a boa nova, o anúncio do final de um ciclo e o início de uma nova Terra. Esses pulsos, eu já falei, então, são como uma respiração. Entra na consciência de Gaia, da Terra, e irriga todo o corpo planetário, como se fosse um corpo humano, quando o sangue recebe oxigênio através da respiração e através das suas veias e artérias, leva para todo o corpo e faz a limpeza e expira, levando embora o gás carbônico, que é a sobra, é o lixo. Esses pulsos solares, eles estão fazendo isso, trazendo energias novas, de pura luz, e levando embora as velhas energias. Levando embora tudo aquilo que é anomalia primária, que é o lixo, que é o mal, como a gente conhece, né? Como disse o Cristo, naquela época dele, há 2000 anos, né? Chegará o final de um tempo, o início de um novo ciclo, uma nova Terra surgirá, sem dor, sem sofrimento. Ah, que beleza, né? Que beleza! Que maravilha poder aqui já ver o horizonte, observar essa luz chegando, essa energia, essa consciência. Se bem que a gente sempre acha que vem de fora, na verdade a luz vem sim, mas vai mexer de dentro para fora de cada um de nós. Por isso não espere o tempo todo que chegue algo. Veja o que já tem dentro de você, já está ali. Já está ali. Muita coisa. Mas tem que olhar, porque se o correio me traz aqui um monte de pacotes e eu jogo lá num canto e não vou mais olhar, nem sei o que chegou, né? Precisamos realmente olhar o que tem em cada pacote. Senão nós vamos perder a oportunidade. Não podemos deixar o tempo correr solto. Temos que estar atentos. Vigiai e orai. Outra frase do nosso grande mestre. Mais um parágrafo aqui do texto. A janela de tempo da transição planetária está em sua fase final. Ela vai se fechar agora. Principalmente a grande janela de 50 anos do miolo da transição se fecha ali por volta de 2025. Então, teríamos mais aí, máximo 2 anos, né? Para ver realmente grandes acontecimentos.
É um privilégio estar encarnado nesse momento tão especial. Poder testemunhar e participar deste grande evento é de fato um prêmio do universo. Experienciar e alargar a consciência dentro de uma única encarnação é fazer a travessia entre dois mundos sem sair do mesmo espaço físico. Estamos na ponte interdimensional, deixando para trás a terceira e dando um salto para a quinta dimensão. Veja a importância de estar encarnado agora. Você não está aqui a passeio. Você tem um propósito, mesmo que você não saiba. Você foi preparado ao longo de muitas encarnações para estar aqui, sim. Não se considere um lixo. Você é a essência pura. Está aqui por uma grande razão. A importância de estar aqui encarnado. Senão você não estaria ouvindo esse áudio, não estaria lendo os textos, não estaria acompanhando esse tipo de notícias, porque aí você estaria realmente com outro propósito. Estaria dormindo, como se diz, né? Você vai fazer a travessia entre dois mundos. Não precisa desencarnar. Tem que desencarnar para a ascensão. Não importa. Se desencarnou antes, a ascensão vai acontecer porque a Terra faz a transição. Quando a alma volta, está pronta, ela volta, já está dentro da nova Terra. Se não está pronto, vai embora, acabou, né? Se não morre agora, morre depois e vai embora. Aquele que não está pronto vai ter que deixar a Terra porque ele não tem a frequência. Ele será um elemento estranho dentro da energia da frequência da nova Terra. Então, a ponte está ali e nós estamos sobre ela. Mas é uma beleza. Agora, sempre digo, né? Com medo ou sem medo, vai atravessar a ponte. Se bobear, cai na água, mas daí tem um salva-vida, não tem problema. Vamos lá. Quem subiu na ponte vai embora. O problema é aquele que não quer subir na ponte. Esse não adianta. Não vai subir, não vai atravessar. Então, o último parágrafo do texto de hoje. Tudo isso, na verdade, nada mais é que uma expansão de consciência. A alma nada mais é que a consciência de cada um. E é por isso que cada um vai contar a sua experiência, ou seja, a sua história para os universos infinitos. Você não pode ainda imaginar a importância que tem de estar encarnado na Terra. Saberá de fato quem você é e qual o seu papel neste cenário logo após os véus serem removidos. Você é muito mais do que possa imaginar. Então, como é importante saber a verdade. Por isso que nós chamamos o Apocalipse da revelação. O Apocalipse é o final de um tempo. Não é o final do mundo, como muitos acreditavam. Eu mesmo acreditava lá antigamente. Quando via falar do Apocalipse, eu achava que era realmente o fim do mundo. O mundo vai acabar. A gente não sabia nada, né? Aliás, não lembrava de nada. Esse é o termo. Mas a gente agora está refrescando a memória que nós já temos, essa consciência que nós já somos, e as informações que chegam vão reativando todo o nosso conhecimento. E a luz que chega vai abrindo, porque vai erguendo os véus. Estamos finalizando a nossa história, a última página do livro relativo a mundo de provas e expiações no planeta Terra. Esse livro vai ser importante. Talvez um dos livros mais valiosos do universo, do cosmos infinito, porque a Terra é realmente uma das escolas mais incríveis dentro, no mínimo, deste universo local. Não se sabe dos outros, porque não sabemos nem desse praticante, mas essa informação já chegou. Se a informação chega, tem que dar os créditos para a informação. A informação não vem
de alguém que inventou. A informação, quando chega via canalização, ela é uma informação que vem de esferas de consciências elevadas, seja do próprio canalizador, seja de outras consciências, mas é uma informação de quem está muito acima em termos de dimensão, de frequência, de conhecimento. Sem essas informações, a humanidade, com o véu do esquecimento, não passaria de simples animais inertes, sem consciência. Por quê? Porque não conseguiria aprender nada. Os próprios animais aprendem com a consciência dos homens. Nós somos responsáveis pelas consciências desses animaizinhos, de todas as espécies que se associam aos humanos, porque eles aprendem com a nossa evolução. Nós ajudamos eles também. Assim são os outros reinos. Todos estão ligados, todos têm uma ramificação, todos têm raízes, braços, tentáculos. Nós somos todos um. Não somente no planeta, nós somos todos um com a fonte. E se nós somos todos um com a fonte, nós temos a mesma estrada, a mesma condição, evoluir sempre. Porque os mundos evoluem, o universo está em constante movimento, em constante transformação, em criação permanente. E nós vamos fechar esse ciclo da velha Terra com muita honra, com muita alegria e com o sentimento de dever cumprido. Sim, porque nós fizemos a nossa parte, você fez a tua parte. Cada um é uma pecinha do grande quebra-cabeças. Não há a possibilidade de uma peça se encaixar em outro espaço. Impossível. Não há duas consciências iguais. Há histórias parecidas, mas consciências são únicas, por isso são almas. E por hoje, eu encerro esse áudio comentando o texto do dia 21 de fevereiro de 2024. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.